Supomos que z seja a raiz da equação, ou seja, que p de z igual a zero. Substituindo x por z, encontramos essa equação na variável z. Tomamos o conjugado dos dois membros da igualdade. Aplicamos a propriedade: o conjugado de uma soma é igual à soma dos conjugados. Aplicamos as propriedades: o conjugado do produto de um número real por um número complexo é igual ao produto do número real pelo conjugado do complexo, e o conjugado de um número real é igual ao próprio número real. Aplicamos a propriedade: o conjugado da potência de um número complexo é igual à potência do conjugado desse complexo. E concluímos que o conjugado de z também é raiz. Indicamos o produto dos dois binômios complexos. Eliminamos os parênteses. Associamos de uma forma conveniente. Efetuamos o produto indicado. Efetuamos as operações indicadas. Lembramos que i ao quadrado é igual a menos 1. E chegamos a esse trinômio do segundo grau. Efetuamos a divisão entre os polinômios pelo método das chaves usando o processo longo. Chegando a essa relação para o quociente q de x. Igualando q de x a zero, encontramos a outra raiz. Essa outra raiz é x igual a 1. E, finalmente, escrevemos o conjunto solução da equação. Após aplicarmos iteradamente 2 vezes o dispositivo prático de Brio-Ruffini para as duas raízes, conseguimos baixar a equação para ordem 1. Chegando a essa relação para o quociente q de x. Igualando q de x a zero, encontramos a outra raiz.
encontramos x igual a 1. E por último, damos o conjunto solução da equação. Indicamos o produto dos dois binômios complexos. Eliminamos os parênteses. Associamos de uma forma conveniente. Efetuamos o produto indicado. Efetuamos as potências indicadas, lembrando que i ao quadrado é igual a -1. E chegamos a esse trinômio do segundo grau. Efetuamos a divisão entre os polinômios pelo método das chaves usando o processo longo. E chegamos a essas relações para Q de x e R. Igualamos o resto a zero. E encontramos K igual a 2. Igualando Q de x a zero, encontramos a outra raiz. E encontramos x igual a meio. E por último, damos o valor do parâmetro k e escrevemos o conjunto solução da equação. Identificamos o trinômio do segundo grau à sua forma fatorada. Aplicamos a propriedade distributiva. Evidenciamos o fator A no primeiro membro e o fator X no segundo. Identificamos novamente os dois trinômios do segundo grau. E chegamos a essas duas relações entre os coeficientes e as raízes. Identificamos o polinômio à sua forma fatorada. Aplicamos a propriedade distributiva.
Colocamos os fatores x² e x em evidência. Identificamos novamente os dois polinômios. E chegamos a essas três relações entre os coeficientes e as raízes. Essas são as relações de Girard para uma equação de grau n. Aplicamos a primeira relação de Girard, chegando a esse resultado. Aplicamos a segunda relação de Girard, chegando a esse resultado. Efetuamos a adição das frações. Aplicamos a primeira relação de Girard para o numerador e a segunda relação de Girard para o denominador. Indicamos a divisão entre as duas frações. Simplificamos o fator comum. E chegamos a esse resultado para a expressão. Partimos dessa identidade e chegamos a essa relação para a soma dos quadrados das raízes. Aplicamos pela ordem a primeira e a segunda relação de Girard. E chegamos a esse resultado para a expressão. Aplicamos a primeira relação de Girard, chegando a esse resultado. Aplicamos a segunda relação de Girard, chegando a esse resultado. Aplicamos a terceira relação de Girard, chegando a esse resultado. Efetuamos a adição das frações. Aplicamos a segunda e a terceira relações de Girard, chegando a esse resultado para a expressão.